Não, mas já tá gravando? Tá gravando. Não, desliguei, deixa eu pensar aqui logo. Eu vou falar o que primeiro? Eu vou dizer, pô, tem que falar meu nome, pô. Então fala. Fala aí, galera. Meu nome é Alan Rogério. É Alan ou Alan, cara, teu nome? Alan é a mesma coisa. Ah, é? Ah, agora volta aí. Não, tá gravando, vai. Não, tira. Não, vai, relaxa. Deve ser bem papel. Ó, papel, filha da puta. Peraí. Vem cá. Vem cá, toma. E eu venho percebendo que aqui no nosso estado, e até mesmo de fora, o pessoal busca muita informação sobre o clima. E o que eu tenho para falar sobre isso, né? Que o nosso clima aqui em Belém, principalmente na capital e em torno, é totalmente diferente do resto do país, né? O nosso clima aqui, ele é basicamente 6 meses de muita chuva e 6 meses de dilúvios, vamos dizer assim. Então, as chuvas aqui são todos os dias, 3 vezes ao dia praticamente na época chuvosa. E na época menos chuvosa, 2 vezes, 3 vezes por semana está chovendo e forte, né? Aqui o clima é muito quente e com a umidade muito alta. Isso torna a nossa cidade aqui e algumas cidades mais próximas como uma grande estufa, né? O clima aqui é dessa forma. Não existe verão, primavera, outono, inverno. Aqui isso não existe essa divisão. Não existe essas estações bem definidas, né? E o que controla o metabolismo da planta é justamente a temperatura durante os 3, 4 meses do ano, né? Que são definidos aí, né? Aqui nós não precisamos obedecer certas regras de cultivo. Por exemplo, parar a adubação durante o inverno. Isso não existe aqui, né? O nosso inverno aqui, que é chamado de inverno amazônico, apenas é um pouco mais chuvoso, quer dizer, muito mais chuvoso. E isso não interfere na temperatura, a temperatura é a mesma ou às vezes até maior, né? E isso para adubação não interfere. Não interfere nem na adubação, não interfere nas podas, não interfere em nada disso. Como a temperatura é alta o ano inteiro, a planta cresce o ano inteiro, se alimenta o ano inteiro, ela não hiberna. Mesmo aqui dentro de Belém, sendo uma grande estufa, tendo calor, umidade, né, o ano inteiro, por exemplo, se você tem um viveiro em uma casa que é sol pleno, é diferente de você ter um viveiro em uma sacada num apartamento no 10º andar. Então, o microclima de cada viveiro também vai afetar no seu cultivo. E também, aqui em Belém, pessoas que têm viveiros próximo ao rio. Também é um outro microclima. Tem também os climas das cidades ao entorno de Belém, um pouquinho mais distantes, e outras que ficam a 700, 800 quilômetros de Belém. Um exemplo é Marabá. Marabá, o clima é totalmente diferente de Belém. Lá o clima é muito mais seco e muito mais quente, né? Tem a Serra dos Carajás, né? Tem amigos nossos aí que são bonsaístas lá em Carajás. Lá faz frio, né? Lá na serra a temperatura é um pouco mais amena, mas a umidade também é a mesma, né? Então tudo isso vai afetar no seu cultivo. Buscar o conhecimento fora do nosso estado, da nossa região, é um pouco complicado. Eu estou falando de cultivo, né? O cultivo na nossa região tem que ser baseado no nosso clima, né? Você vai adequar o seu solo, a sua adubação, as espécies ao nosso clima, nossa região aqui, região norte, né? Com relação à estética, você pode buscar o conhecimento em qualquer lugar do mundo. Isso você que vai definir o que você quer construir no bonsai. Se você gosta da escola japonesa, se você gosta da escola tropical, se você gosta do bonsai clássico e assim vai. Quem está iniciando, e para quem também já tem uma experiência aí, mas sempre tem alguma dúvida sobre o cultivo aqui no norte, principalmente Belém, né, e cidades mais próximas, não há preocupação nenhuma, você pode ficar tranquilo de fazer qualquer procedimento em qualquer época do ano. Aqui não tem essa variação, quente, outono, depois do frio, depois da primavera, isso não existe aqui.
Então você que está querendo essas informações, quando eu devo fazer isso, quando eu devo fazer aquilo, é a época boa. Para nós aqui de Belém e cidades mais próximas, não existe isso. Você pode ficar tranquilo, tá bom?